Olá, começando a fazer vídeos no YouTube e a iniciativa do canal inicialmente é pegar algum termo que esteja em voga em moda e tentar explicá-lo. A forma como eu explicar é pegando sempre três elementos: palavras, termos ou o que mais tiver, por assim dizer. E hoje caiu o termo que eu vou explicar, que é caquistocracia. Para explicar caquistocracia, eu vou citar três pessoas. A primeira pessoa, Robespierre. A segunda pessoa, William Joseph Harper. E a terceira pessoa, Andrew Ali. Começando com Robespierre, Robespierre foi uma das principais lideranças e principais vultos históricos da Revolução Francesa. Ele foi líder dos jacobinos, que era uma das dissidências mais importantes e uma frente mais popular da Revolução Francesa. O seu principal oposto seria os girondinos. No período de 1792, quando o rei Luís XVI tenta fugir para a fronteira da Áustria, do Império Austríaco, no período, ele acabou sendo capturado pela Convenção Nacional e eles acabam criando um novo governo, uma nova liderança. Uma pessoa que tinha uma excelente oratória, que era Maximilien François Marie Isidore Robespierre. Robespierre ele ficou marcado pela história por criar um período mais caótico da Revolução Francesa, conhecido como o Terror Jacobino, que foi um período que inicialmente começado pelo próprio Luís XVI e a família real francesa, em que ele guilhotinou cerca de várias pessoas, sendo que só em Paris calculam-se estudiosos que seja cerca de mais ou menos 2.639 pessoas. Por essa austeridade crescente, os próprios partidos dentro da Convenção Nacional tentaram depô-lo. E ele acabou se radicalizando, criando esse período de terror, inclusive chegando até mesmo a matar um amigo próximo dele, o Georges Danton. Em 1794, caçam ele e os partidários deles mais radicais do Partido Jacobino, e ele é guilhotinado. Por 5 anos, a França fica no governo provisório conhecido como Diretório, até a ascensão e a chegada de Napoleão Bonaparte. O que ele tem a ver com caquistocracia? Vamos lá. O teórico, jurista e senador americano William Joseph Harper, que era membro do partido Democracia Jacksoniana, foi mais próximo da tradução que eu consegui encontrar. O partido não existe mais. Ele chegou e cunhou exatamente este termo para comparar caquistocracia com anarquia. Basicamente, o trecho que foi pegado ele fala o seguinte: a anarquia não é tanto a ausência de seu governo, mas o governo do pior, não da aristocracia, da caquistocracia, um estado de coisas que, para a honra da nossa natureza, raramente foi obtido entre os homens, e que talvez só tenha sido plenamente exemplificado durante os piores momentos da Revolução Francesa, quando aquele inferno horrendo ardeu com sua mais horrível chama. Em tal estado de coisas, ser acusado é ser condenado, proteger os inocentes é ser culpado. E o que talvez seja o pior efeito, mesmo homens de melhor natureza, a quem seus próprios atos são abomináveis, são levados pelo terror a seguir em frente e emulam em atos de culpa e violência. Só dando um complemento, falando um pouco também sobre o William Harper, ele era um, ele era um parlamentar, por assim dizer, que era um dos defensores da escravidão. E trazendo de volta um pouquinho de Robespierre, as primeiras trabalhos, os primeiros surgimentos assim, de livros que ele escreveu, no período que ele ainda só exercia o direito, e logo no período mesmo da liderança dele no governo jacobino, ele foi responsável por abolir a escravidão nas repúblicas, nas repúblicas não, perdão, nas colônias francesas. Agora, chegando mais ou menos próximo ao nosso período de século XXI, 4 anos atrás, no período das eleições norte-americanas, um
grande blogueiro, um cara super gabaritado, um acadêmico, com uma tese de pós-doutorado que ele estabeleceu de como a cidade de Alexandria foi um laboratório de condições de revolução e contra-revolução no período da Primavera Árabe. Amr Ali, ele argumentou certa vez, falando que a caquistocracia era uma palavra que precisava ser ressuscitada. E aí, é aí que chega a junção disso tudo. Eu cheguei e fiquei falando basicamente desses caras, citei um pouco assim, geralmente peguei mais a principal história, mas eles três acabaram tendo alguma relação com a caquistocracia, seja por um ter citado o outro, seja por eles terem falado de novo, e agora eu vou explicar mais ou menos o termo. Caquistocracia é o governo elencado pelas piores pessoas. É o governo onde seja que é quase caquistocracia é o governo no qual os cidadãos mais desqualificados formam um governo, por assim dizer. Só vendo a etimologia da palavra, ela deriva de duas palavras gregas, caquistos e kratos. Caquistos significa pior e kratos não significa o deus da guerra que chegou e matou o próprio pai. Não. Kratos significa governo. Agora trazendo, contextualizando toda a relação que eu quis fazer, essa volta com três, é porque eu quis contar três versões de história. Na visão de William Harper, ele via e enxergava todo o governo jacobino, todo o terror jacobino, como um governo caquistocrata. E na concepção de Amr Ali, esse estudioso acadêmico egípcio, não consegui encontrar a origem dele, ele fala que a caquistocracia é uma palavra que precisava ser ressuscitada bem naquele período de muita crise política no governo americano, nas eleições americanas, na disputa entre Hillary e Donald Trump. Ele falou relacionado ao Trump, pela forma como ele elencava, como ele desqualificava discurso e pelo seu comportamento e postura anti-establishment. Caquistocracia é um termo que hoje está muito em voga, é muito conhecido porque tem acontecido um fenômeno mesmo de pessoas que, independente de qualificação técnica, mas não tem qualidade de liderança, têm assumido determinados governos. Agora vocês parem para pensar em quais países eu estou falando. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível, tenha trazido informações, não vinha só para acrescentar, e qualquer crítica, qualquer erro, por favor, digam. E muito obrigado por vocês terem tirado quase 10 minutos do tempo de vocês, até porque a gente está sitiado, período agora estou gravando e o coronavírus está bombando. É isso aí. Valeu.